Esther. E não posso falar da banda maravilhosa, né? Que eu nem sabia, mas Mauro, as meninas aqui maravilhosas. Gente, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Quem achou, se coloque de pé nessa noite. Só que antes de nós lermos o livro de Esther, eu quero que você preste bem atenção neste capítulo que eu vou ler em Provérbios. Se coloque de pé nessa noite. Até mesmo quem não achou, se coloque de pé. Você abre o livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. E eu vou ler para você nessa noite, livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Então lhe disse Mardoqueu que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se é para conjura como este que foste elevada a rainha. Podemos assentar nesta noite. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 11, vai dizer: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Glória a Deus! É bonito, é lindo de se ouvir a história de Esther, porque realmente na história dela não houve falha. Ela foi uma mulher perfeita, que levantou no tempo certo, na hora certa, para cumprir o chamado em que Deus estabeleceu para ela. Só que antes de adentrarmos em Esther, precisamos de saber o porquê que ela chegou ali. Porque não foi só exatamente o rei de repente escolheu as virgens, não. Antes passou uma mulher que por causa de uma decisão levou a queda de onde Deus havia colocado ela. Porque eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Pai misericordioso. Aleluia! E eu tenho certeza que a rainha Vasti tinha uma história com Deus. Eu tenho certeza absoluta que a rainha Vasti, se ela tivesse abrido o coração, ela teria cumprido um chamado maravilhoso. Não talvez do de Esther, mas com certeza ela vem para nos ensinar certas coisas. Há quem diga que rainha Vasti tomou uma decisão porque o rei Assuero estava bêbado. Mas aqui em Provérbio vai dizer que quando um marido é casado com uma mulher excelente, o coração dele confia nela. Aleluia! Se o rei Assuero chamou rainha Vasti, por mais que ele estava alterado um pouco, ele confiava que ela apareceria ali. Disso é certo. E é por isso que nessa noite, antes de eu adentrar na palavra de Esther, porque a pastora Josiane não me deu tempo, então vamos entender o que a rainha Vasti fez. Quando começamos a estudar sobre a rainha Vasti, percebemos que hoje, no século 21, a rainha Vasti é considerada uma heroína do século. Por que será? Que não é a Esther que é uma heroína para o mundo, mas é a Vasti. A Bíblia vai dizer que a maior característica da Vasti foi ser altiva. E o que é uma mulher altiva? É uma mulher soberba. É uma mulher arrogante. É uma mulher que não é submissa. É uma mulher que não obedece. É uma mulher que se vive segundo sua vontade, o seu querer, a sua escolha. E eu entro mais um pouquinho, porque quando eu estudava a palavra do Senhor, Deus falava no meu coração
nós nos tornamos princesas de Jezabel. E quem não conhece Jezabel? Uma mulher arrogante, soberba, que só pensava nela. E que, por incrível que pareça, ela mostrou que era como a Vasti. Porque a Bíblia vai dizer que certa feita, rei Acabe está sentado e que ele olha para uma vinha e ele deseja ela. O rei Acabe não tomou a decisão de pegar a vinha de Nabote, mas a sua mulher tupetuda fala: eu vou mandar por você. Aleluia! Eu preciso pregar a palavra que Deus me mandou dizer. E nessa noite tem muita Esté que até se veste de Esté, até se comporta como Esté na igreja, mas tem um coração de Vasti. Gosta de andar segundo a sua vontade, gosta de fazer a sua escolha, não obedece à palavra. Ei, a palavra vai dizer o seguinte, Provérbios 16: altivez de espírito leva a queda, aí quando cai ainda tem coragem de jogar a culpa nos outros. Quando cai ainda tem coragem de falar que foi culpa da amiga, que foi culpa da liderança, que foi culpa de terceiros, porque é tão soberba que não serve nem para assumir o erro. Essa é a Vasti. Porque a Bíblia não vai dizer que ela chorou, que ela se arrependeu do que ela fez. Pelo contrário, ela abriu um caminho para um propósito maior. Porque se você ainda não entendeu o que Deus está dizendo, eu faço questão de te explicar. Toda vez que você se toma uma postura de não decidir servir o reino não vai paralisar por causa da sua cara feia. O reino não vai paralisar porque você decidiu não fazer. Pelo contrário, Jesus faz questão de apresentar um propósito maior. E eu te provo isso na palavra. Porque tem um homem chamado Adão, junto com uma Eva no jardim. Eles decidem tomar uma decisão que não era proposta por Deus. Mas quem disse que o plano de Deus falhou por causa do propósito que Adão tomou? Pelo contrário, quando Jesus olha para o céu e vê que as coisas estão meio bagunçadas no jardim, Adão pode ter falhado, Eva pode ter falhado, Moisés pode ter tomado decisões erradas, Davi pode ter pecado, Pedro pode ter negado. Mas eu quero ver agora quem vai atrapalhar o propósito de Jesus de Nazaré. Você não entendeu. Jesus está dizendo nessa noite: o inimigo pode estar tentando parar propósito de mulheres aqui, pessoas podem estar tentando parar projeto de pessoas aqui, mas sempre que o inferno levanta e fala: eu ganhei a batalha, ora Xandarábia, Jesus vai olhar e dizer: eu ainda tenho um propósito maior. Altivez é o pecado do orgulho. É o pecado que entra sorrateiramente no coração de homens e mulheres de Deus. Altivez é o pecado de achar que só porque eu canto vai estremecer a igreja toda, depois eu posso ficar calado com a boca fechada, porque o que tinha de acontecer já aconteceu. Altivez de espírito, você sabe o que é? É o pecado de orgulho, de achar que a presença é sua, que a glória é sua, e não apoia a irmãzinha que está do lado. Altivez de orgulho é começar a crescer uma soberba dentro, é começar a achar que só porque Deus agiu com misericórdia, agora você vai correr para Deus. Eu preciso pregar sobre isso. Só que a rainha Vasti vai fazer com que as feministas do século XXI entrem até no palácio para poder falar que mulher é igual homem, que mulher manda, que mulher pode. Eu não estou falando sobre você sofrer abuso, eu não estou falando sobre você ser casada com um marido ruim, não. Eu estou falando sobre submissão. Só que tem
aos nossos esposos, Cristo vai nos ensinar a ser submisso a Ele. A ser submisso ao segundo mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Tudo isso é submissão. Porque se você pega o significado de submissão na Bíblia Sagrada, você vai descobrir que é viver pensando bem nos outros. É largar o egoísmo de lado. Você sabe o que é? É respeitar a liderança. É respeitar a dirigente. É parar de fazer cara feia, criar picuinha, fofoca, levantar calúnia, tentar atrapalhar um evento onde que Deus está querendo salvar almas. Porque vestir a camisa é fácil. Mas ser submissa, ninguém quer. Só que agora eu vejo o seguinte. O que o rei vai decidir? Rainha Vasti não quis se apresentar. Tudo bem. Manda ela de volta do lugar onde ela nunca deveria ter saído. Manda ela de volta para a casa do pai dela. E agora eu tenho certeza que ela não podia se questionar muito. Porque em Provérbios 14, versículo 1 vai dizer o quê? A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. E eu vou dizer, tem muita mulher perdendo a casa, você sabe por quê? Porque quer lutar com a força do braço. Tem muita mulher perdendo o ministério porque quer ganhar com a boca e não com o joelho. Tem muita mulher pagando preço, você sabe por quê? Porque que ao invés de fazer campanha no monte, porque ao invés de pedir a chave da igreja e vir orar 5 horas, você sabe o que ela faz? Ela senta na beira de uma esquina com uma qualquer e começa a desabafar. Como que pode? Uma mulher sábia senta do lado de uma mulher que já casou 7 vezes para falar: o meu casamento está indo à falência. Qual será o conselho da amiga? Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você fala a sua vida. Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com o que você tem postado no seu WhatsApp. Aleluia, Senhor. Porque depois que a casa vem a ruína, não adianta querer levantar clamor 3 horas da manhã. Porque depois que o ministério acaba, não adianta querer se aproximar do pastor, querer se aproximar da irmã do manto, querer se aproximar de quem poderia te ajudar. É dia, querida, você sabe de quê? De se levantar como um Esther e rever os seus conselhos sem altivez. Oh, aleluia, Jesus. Porque altivez é um trem tão ruim que atrapalha até você receber uma palavra. Que a pessoa tem coragem de começar a sentar e em pensamento falar. Está falando tudo da carne, não é para mim. Só que o Espírito Santo, ele não faz nada por engano. E se você sentou nessa cadeirinha hoje, é porque você tem que ouvir algo que o céu trouxe para você. Pode não aceitar quem canta, pode não aceitar quem prega, pode não aceitar quem faz, mas se o Espírito Santo não te pega aqui, ele te pega na sua casa. Vai embora, Esther. Vai embora, Vasti. Vem, Esther. A cheia de trauma. Como é bom ouvir das irmãs: eu era isso, eu era aquilo, mas pela cruz eu fui liberta. Porque quando eu estava sentada, eu estava orando e falando com Jesus: muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Porque outrora, num sábado como esse, em uma hora dessa, eu estava louca, me arrumando para poder sentar na beira de um bar e tomar todas as cervejas que eu aguentasse em uma noite. Mas hoje o meu coração se enche de poder saber: a graça me salvou. E não é pela roupa que eu visto, e não é pelo que eu prego, e não é pelo que tem acontecido, mas é tudo dele, é por glória dele, é pela graça dele.
escolha, porque o palácio é teu. O palácio é teu. Você sabe o que vai acontecer agora? A Bíblia vai dizer que Esther é levada com as virgens. Ela não queria ir. Ela não teve opção de escolha. Quem dera se nós nascêssemos e tivesse a oportunidade de dizer: Deus, eu não quero ser uma alcoólatra. Deus, eu não quero ser uma prostituta. Deus, eu não quero passar na mão de pessoas para tentar encontrar a felicidade que só você me dá. Só que nem sempre vai haver escolhas. Você sabe por quê? Porque Deus pega aqueles que mais sofreram. Porque Deus pega aqueles que é mais complicado. Deus pega aqueles que é mais difícil. Deus pega aqueles que se dizem mais valentes, para poder dizer: tu não tem escolha, tu vai. Tu não tem escolha, tu vai. Entra prova, sai de prova, entra prova, sai de prova, mas não quer aceitar que não tem escolha. Entra prova, sai de prova, mas não tem coragem de pegar o microfone para testemunhar. Só que o que mais me chama a atenção é que, por mais que Esther tinha perdido tudo, Deus colocou um tio para cuidar. Porque se tem alguma coisa que eu tenho sido apaixonada por Jesus, porque hoje eu posso dizer que eu vivo isso, é que Ele sempre vai levantar alguém para ajudar. Ele sempre vai levantar alguém para cuidar. Ele sempre vai levantar alguém para estender a mão. E se você não me entendeu, eu te provo na palavra. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 27, se eu não me engano, Jesus até está indo ser morto. Só que até morto Ele vai nos ensinar algo. Você sabe os discípulos, os amigos, a família, o parente? Você sabe aqueles que Ele abraçou, que Ele ajudou, que Ele curou? Não tem ninguém do lado. Porque não pense você que a gratidão gera em todo o coração, que não gera. Tem gente que vai virar as costas e não vai lembrar do que você fez para ele. Nem todos têm um coração grato. Mas não importa, o galardão vem do céu, não vem do homem. Você não precisa de criar expectativa no homem, sendo que você sabe que o que é maior, o que é maior está lá no céu. Só que Jesus faz o seguinte: Ele está no caminho da crucificação. E quando todos que deveriam estar cercando virou as costas e está com medo, a Bíblia fala que os soldados vão pegar um sirineu e vão colocar do lado de Cristo. Se você adentra na palavra, você descobre que sirineu é um homem de outra terra. É alguém que, resumidamente, não conhecia, não convivia, não era grato, não tinha nada a ver com a história. Só que Jesus falou: eu vou morrer e vou deixar o meu legado para os meus filhos. Pode até ser que quem você ajudou vira as costas. Pode até ser que quem você esperou e criou expectativa não ajude. Eu sempre vou levantar alguém para te ajudar a carregar a tua cruz. Mas sozinho você não carrega a sua cruz. Porque Mardoqueu está ali para poder cuidar. Mardoqueu está ali para ser o intercessor. Mardoqueu está ali, você sabe para quê? Para corrigir. Porque o primeiro conselho que ele dá para Esther, você sabe qual que é? Não revele a sua origem. Tu até está no palácio, Esther, está bonitinha. Mas não fala de onde você é, não. Porque quem Deus colocar do seu lado, minha amada, quem
quer viver segundo a vontade de Deus, seja obediente. Seja obediente. Esté tinha que obedecer o que Mardoqueu falou. Você sabe por quê? A Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios 13:3, eu fiz questão de anotar. Seja esperta. Abra sua Bíblia em Provérbios e comece a ler, porque você vai se tornar uma outra mulher. Provérbios 13:3 vai dizer o seguinte: quem guarda a boca conserva a vida. Tem muito casamento, muita falência, tem muita vida espiritual, muita miséria, tem muita gente desviando porque não sabe fechar a boca. Ai, se Esther fosse como as mulheres dos dias atuais, que não pode passar uma coisinha que tem que ir no Instagram postar, que não pode passar um vento que tem que postar no WhatsApp. Toma! Meu Deus! Ai, se Esther não obedecesse a palavra. Todas lindas e maravilhosas, eu sou Esther. Mas tu tem andado segundo a palavra, minha irmã. Mas tu tem sido obediente, minha irmã. Mas tu tem, minha irmã, obedecido às leis do Senhor, minha irmã. Porque falar que é fácil, agora viver. Ser aqui é fácil. Ser na igreja que você congrega é fácil. Agora eu quero ver obedecer e ser lá fora também. Esther. A Bíblia vai dizer que passa todas as mulheres. Só que o rei de todas acha Esther a mais bela. E eu tenho certeza absoluta que não era pela aparência somente. Porque Esther até poderia ser linda, mas o que Esther tinha dentro valia bem mais do que fora. Porque tem mulher que é tão linda por fora, mas quando abre a boca é um sepulcro, cara. Porque tem mulher que é tão linda, tão maravilhosa. Porque tem mulher que até tem uma credencial bacana, mas quando abre a boca é morte. Quando abre a boca não elogia, amaldiçoa. Quando abre a boca não ajuda, atrapalha, pastora Josiane. Porque tem mulher que quando as coisas começam a fluir mal, ao invés de levantar a mão e expulsar os demônios, não, ela vai entrar e vai se encher dele para atrapalhar também. Ei, Esther, o rei te escolheu, não fui à toa. Deus está dizendo para você nessa noite: o rei não te escolheu à toa. O rei achou graça no teu coração. E é pela misericórdia dele que ele insiste em nos corrigir, que ele insiste em nos ensinar, que ele insiste em bater na porta, que ele insiste em falar: quem te escolheu fui eu, não foi o mundo. Quem te separou foi eu, não foi o homem. Quem estabeleceu o teu chamado não foi qualquer pessoa. Não adianta, Esther, você achar
O propósito é melhor, porque o propósito entra o reino, promessa passa, milagre passa, movimento passa. Agora, quando o propósito, querido, envolve o reino, tu está no lugar certo. Porque Esther está até bonitinha no palácio, só que no palácio também está o inimigo. E não era um inimigo só do seu tio, quem dera se fosse. Porque se Amã fosse um inimigo só de Mardoqueu, era fácil de resolver. Mas ele era inimigo do povo de Deus. Ele era contra o povo, ele queria calar a boca do povo, ele não suportava o povo. Porque se tem uma coisa que o inimigo não suporta, é homem e mulher de Deus. Meu Deus. Porque o enredo da história fala que o rei chega, o rei toma, a cidade é destruída, o povo de Deus é escravizado, alguns ficam libertos. Quem estuda a palavra sabe do que a gente está pregando. Agora, se não estuda, por favor, vem na escola dominical. Porque Esther estuda a palavra. Meu Deus. Tá vendo? Já está até me ajudando. Ei! O inimigo não entendeu por que teve gente que ainda estava livre. E ele entra em Ramã e fala, vamos matar esses que ainda sobrou. Porque ele sabe o quê? Que é a palavra de Deus. Você acha que o inimigo está preocupado com a multidão? Não está. A gente que é líder preocupa com a multidão, o inimigo não. O inimigo preocupa com oração 5 horas da manhã. O inimigo preocupa, pastora Josiane, é quando você fala, vamos marcar uma oração 3 horas da manhã na igreja. Você sabe por que o inimigo preocupa? Porque ele sabe que vai vir 1, 2 ou 3. E é aí que entra o mistério. Muita gente às vezes faz barulho. Agora a palavra de Deus vai dizer que aonde tem 2 ou 3 reunidos nessa Arábia, no nome dele, ele se faz presente. Vamos falar um pouco, vamos matar um pouco, porque esse pouco atrapalha. Você está entendendo? Porque sempre quando você levanta para falar, eu vou fazer, eu vou servir, vou jejuar. Rapaz, você fala que vai jejuar, a sua casa vira de cabeça para baixo. É filho que faz a gente até arrancar o cabelo da cabeça. É marido que de repente, no dia do jejum, quem assar picanha. Sempre que você for ir fazer alguma coisa, o inimigo vai levantar para tentar parar. Só que se tem uma coisa que eu gosto quando ele se levanta. Por muito tempo eu temi ele. Confesso para vocês. Por muito tempo eu ficava preocupada quando a missionária Rosângela mandava uma mensagem para mim e falava, Isabela, Deus me mostrou isso e aquilo, mexia, eu falava, ai meu Deus, eu vou. Só que agora, quando chega uma mensagem, ou uma profeta vem para falar, ei, pastora Josiane, o inimigo está se levantando. Quem tem visão espiritual vai falar, está levantando? Peraí. Porque se eu estou incomodando ele, o céu está de prontidão para mim. O céu está de prontidão para mim. Se estão incomodados, se estão se levantando, se estão tentando calar a voz, vai lá, abre a sua Bíblia na história de João. A Bíblia vai dizer que ele é colocado em um lugar para não pegar o ímã. O inimigo acha que calando a boca vai parar o homem de Deus. Só que agora o céu se levanta e fala assim, peraí, será que o inferno acha que vai parar o ministério
falar nada. Aí a Bíblia vai dizer o quê? João viu. Enquanto está tendo uma reunião no inferno, as irmãs de hoje em dia nem sabem o que é
Eu volto lá em Nabote. Jezabel, você vai tomar a vinha mesmo? Mata ele. Só que Deus levanta o profeta e fala, ele deixou um legado. Ainda não aceita o pecado. Ainda pode. Deixa seu legado. Ora, xandarábia. O problema é que Paulo vai dizer o seguinte, instrumentistas da casa. Você sabe o que Paulo diz? Porque Deus não está falando só para as Esther não, tá, meninas? Paulo vai dizer que o maior pecador não é aquele que faz. O maior pecador é aquele que olha Josiane e fala, eu não vou incomodar. Aleluia, Deus. O maior pecador é aquele que aceita o pecado dentro de casa. O maior pecador é aquele que olha com a irmãzinha com uma roupa marcando tudo e fala, ei, isso não é roupa de usar na casa do Senhor. O maior pecador é aquele que não se posiciona. Só que agora, Mardoqueu, eu já vou terminar. Vai dizer o seguinte, Esther, não pense, Esther, que por estar aí em cima agora, só tu vai escapar, Esther. Você sabe por quê? Fomos escolhidas para uma boa obra. Aleluia. Teve pouco grito para tanta irmã, gente. Fomos escolhidas para uma boa. E você sabe o que quer dizer? Escolhidas. É o que Jeremias 18 está dizendo. Quando Deus dá uma visão para Jeremias, ele está falando com ele. Até mesmo sobre as Estéres de hoje, que está sentada aqui. Tem um vaso na mão do oleiro. Um vaso na mão do oleiro. Ora, Xandarábia quebrou. Oh, aleluia, Deus. As pessoas da rua, não. Não é as pessoas da rua, missionário. Os da casa olhou o vaso quebrado e fala, vão tacar fora porque não é mais útil. Não quer mais oportunidade. Parou de vir aos cultos. Não sabe o que aconteceu com a irmãzinha. Tira o nome dela porque ela não é digna mais de participar. É por aí. Fala, Jesus. Só que agora Jeremias 18 está dizendo o seguinte. O vaso que está nas mãos do oleiro. Ei, o vaso era um escolhido para esse tempo. Aleluia, Deus. Se você não entendeu o mistério, meu amor, eu não vou parar de pregar, eu vou continuar pregando até você entender. O vaso na mão do oleiro era o vaso escolhido, só que ele quebrou na mão do oleiro. É, Deus. Aleluia. Quem disse que o oleiro pega um barro para fazer outro vaso? Aleluia, Deus. Quem disse que o oleiro vai falar, vou pegar esse vaso aqui porque ele é o mais bonito da casa? Deixa eu pegar esse vaso aqui porque, ó, a família dele tem nome, ele tem sobrenome. Deixa eu pegar esse vaso aqui porque o passado dele é limpo. Porque tem crente que ainda tem coragem de julgar o seu passado. O oleiro vai falar, quebrou, mas está na minha mão. Aleluia. E diferente das pessoas, o oleiro não troca o vaso. Mas ele pega o vaso escolhido que está quebrado e refaz. Porque o oleiro não abre mão. Olha só, o oleiro não abre mão do escolhido. O oleiro não abre mão do escolhido. O oleiro não vai abrir mão de você. Só que agora, para me encerrar, porque eu preciso de encerrar. Ei, a Bíblia vai falar o seguinte. Porque se de tudo te calares agora, Esther, socorro e livramento de outra parte sairá da Deus. aleluia, Deus. Porque quem disse, Esther, que título compra milagre? Porque quem disse, Esther, que nobreza vai
marido desviou, pecou, quer largar tudo, quer fazer mais nada, quer voltar a ser pescador. Só que vem Jesus lembrar para ele o seguinte: agora a segunda casa é maior. O inimigo pode tentar te convencer que é para parar, só que eu ainda vejo mais de 2.000 almas que você vai ganhar, porque a glória é maior, porque a glória é maior. Você tem que entender nessa noite, a glória é maior. E para mim encerrar, o milagre acontece, você sabe por quê? Porque Esther toma a decisão de enfrentar o inimigo. Só que antes disso, a Esther exerce uma coisa que eu preciso falar. As mulheres hoje em dia têm preguiça de fazer. A Esther manda o povo jejuar e orar. Porque tem gente que acredita que pode pegar um microfone e que pode ter um ministério sem ter segredo. Porque tem gente que acredita, porque tem gente, Josiane, que acha que só porque consegue alcançar um tom de voz alto, ela tem a unção. Porque tem gente que acredita que só porque ele ouviu isso aqui 7, 8, 9, 10 vezes, o Espírito Santo revelou alguma coisa. Porque tem gente que acredita que se não ora, não jejuma. Porque tem gente que acredita que se não tem, não conheceu o segredo dentro de casa, a presença de Deus vai estar com ele. Esther tinha até autoridade, só que antes ela vai fazer o que toda mulher de Deus tem que fazer. Ela vai dobrar o joelho e vai orar. Ela não vai pedir conselho, ela ora. Ela não vai buscar solução no Google, ela ora. Ela não vai procurar psicólogo, ela ora. Ela não vai procurar divorciar do marido, ela ora. Eu vou falar. Ela não vai abrir mão do filho e nem vai aceitar o pecado, ela ora. Você sabe por quê? Eu já quero dizer. Quando Daniel foi colocado na cova do leão, o povo até achou de fora que Daniel ia morrer. Só que se tem uma coisa que Daniel nos ensinou, é que quem tem segredo, Deus faz questão de passar para ele na cova. Deus não livra da cova, mas ele entra na cova e fala: eu estou contigo. Tu não entendeu? Deus não livra a tempestade, mas ele entra no meio do alvoroço e fala: preocupa não, não está seguro. Não tenha medo do ataque do inimigo. Não tenha medo do cenário. Não tenha medo, oh Jesus. Tem gente preocupado com o que o governo vai fazer com o mundo. Ei, se preocupa se o seu nome está escrito no livro da vida. Tem gente que ficou alvoroçado por causa de Lula e Bolsonaro, mas não se preocupa se seu nome está lá. O tempo que você tem de segredo é o tempo em que Deus faz questão de estar contigo no meio da tribulação. Se coloque de pé nessa noite. Quando Esther ora, Deus ele assina o decreto maior do que foi assinado. E quem preparou a forca, e quem desejou a morte, e quem tentou parar o ministério, agora vai ser ele que vai ficar envergonhado. Porque Deus, ele faz a questão de envergonhar o inimigo. Porque Deus, ele faz questão, pastora Josiane, de envergonhar quem pensou que essa festa não daria nada. Porque Deus, ele faz questão de trazer a mulher mais forte para levantar umas Esther que está fraca. Eu não sei
tipo de Esther você é agora. Se você é a que está cheia de trauma ainda, ou a que você entendeu que deve se posicionar. Mas de uma coisa eu venho profetizar sobre a tua vida agora. Seja qual for a fase de Esther que você está, o Deus que está contigo vai envergonhar todos os seus inimigos. Eu convido você nessa noite para poder se levantar e dar um abraço nessa irmã que está do seu lado. Mas não é para abraçar e desabraçar, não. É para orar por ela. Cláudia, abraça sim. Abraça. Eu quero que você